Apesar de muita gente acreditar que a pena de morte é um exagero, até hoje existem países que utilizam essa pena como a única solução aí para alguns criminosos. E assim como a gente vê em filmes e séries, em alguns lugares é comum quem recebeu essa sentença ter o direito a uma última refeição à sua escolha, conhecido então como a última ceia. Porém, existem vários casos no qual o que poderia ser um banquete acaba causando na realidade uma curiosidade, já que alguns condenados fazem escolhas um tanto quanto peculiares. E pensando nisso, hoje eu decidi trazer para vocês as últimas refeições de alguns condenados à morte. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Tem gente que acha que a pena de morte é um tanto quanto exagerada, já outras pessoas acreditam que isso seria a solução para que os criminosos pensassem bem antes de cometer algum delito, né? A verdade é que até hoje cerca de 50 nações ainda são adeptas a essa pena mais drástica, e os Estados Unidos é uma delas. Em alguns dos estados que praticam a pena, no intuito de dar um gostinho menos amargo ao fim da vida do criminoso, é comum eles deixarem a pessoa que será executada ter direito a uma última refeição à própria escolha, seja lá qual for, né? Imagina então você saber o dia da sua morte, para poder então se empanturrar sem aquele peso na consciência, né? Afinal você vai morrer mesmo, vai para debaixo da terra, então pode comer à vontade. Mas se você acha que essas refeições são só banquetes de reis, com comidas deliciosas, você está bem enganado, já que os pedidos vão desde pizzas e refeições completas até mesmo algumas bem diferentes, bem bizarras para dizer o mínimo. Robert Buell. Robert foi um serial killer em Ohio, condenado em 1982 à pena de morte por injeção letal pelo assassinato de uma garota de 11 anos. Para estar nessa lista, nós já sabemos que ele teve direito ao pedido de sua última refeição, e acredite se quiser, o miserável decidiu que queria apenas uma azeitona. E detalhe, é que ela era com caroço. Calma que obviamente tem uma explicação para isso, meio maluca, mas tem. O Robert acreditava que se ele comesse o caroço da azeitona, ela simplesmente iria fazer com que um pé de oliveira, que representa aí a paz, um símbolo da paz, pudesse brotar no seu corpo. É claro que a ideia nunca foi consolidada, O Robert foi morto e deve ter ficado frustrado lá no inferno. Philip Workman. Philip foi condenado à pena de morte depois de assassinar um policial no ano de 2007. No seu caso, o seu pedido aí de última refeição foi bem simples, uma pizza vegetariana grande. Ok, isso não pode ser considerado nada demais, porém o condenado pediu que ela fosse entregue a um morador de rua, coisa que não foi feita, já que é explícito nas leis que a comida não poderia ser para outra pessoa. E essa pizza vegetariana causou toda uma movimentação na região de Nashville, já que as pessoas que viram o caso se juntaram e acabaram fazendo doações de centenas de pizzas para pessoas desabrigadas por lá. Bom, pelo menos antes de morrer o cara acabou fazendo meio que indiretamente uma boa ação. Mas é engraçado como as pessoas acabam ficando boazinhas, quando elas estão prestes a morrer. James Edward Smith, o criminoso que matou ali um homem durante um assalto à mão armada em um banco no Texas, foi condenado em 1983 à pena de morte por injeção letal. E é engraçado, como um assalto em que o criminoso matou alguém, ele é condenado à pena de morte. Sendo que aqui no Brasil, por exemplo, num assalto, quantos assaltos a gente vê dos criminosos matando ali as pessoas, matando a vítima, o pai de família, e muitas vezes o cara pega uma mixaria de pena, alguns anos de cadeia só, e olha lá. Isso é muito bizarro, Eu acho que se realmente a pena fosse mais dura para esse tipo de crime, com certeza haveria menos. James pediu, uma das coisas mais inusitadas que você pode imaginar. Ele pediu terra, isso mesmo que você ouviu, O homem ele queria comer terra, e não era qualquer terra, era uma específica que normalmente era usada em rituais de voodoo. As autoridades de Huntsville, que fica ali no Alabama, não quiseram aceitar esse pedido. E no lugar da terra, James saboreou um delicioso iogurte. Só que não satisfeito, o assassino, antes de morrer, em 1990, ainda lançou uma maldição, dizendo que o seu fantasma amaldiçoaria a cidade por 300 anos. Na medida do possível, a cidade do Alabama é um lugar tranquilo lá nos Estados Unidos, Eu acho que a sua maldição, então, não deu certo. Jonathan Wayne Nobles. O Jonathan ele foi condenado por ter atacado de maneira agressiva duas mulheres em Austin, no Texas. O desgraçado estava drogado e esfaqueou elas até a morte.
No ano de 1998, ele foi executado com injeção letal, e o seu pedido como última refeição foi nada menos do que uma eucaristia, que é também conhecida aí como Santa Comunhão, né? No caso ali, pão e vinho, né? Será que ele se arrependeu, pediu perdão, estava tentando recuperar a comunhão com a sua religião? Vai saber. Lawrence Russell Brewer. Nem sempre os pedidos são absurdos com relação às comidas, né? Mas sim a quantidade é que causa o choque. O Lawrence, ele estava preso no estado do Texas em 2011, ele decidiu exagerar nas porções. O cara foi preso depois de matar de maneira brutal um homem chamado James Budd só por ele ser negro. E assim, ele foi condenado então à pena de morte por injeção letal. Para sua última refeição, se liga só na listinha que o maldito pediu. 3 cheeseburgers com bacon, uma omelete, quiabo frito, carne com barbecue, 2 frangos fritos, uma pizza, 3 fajitas, 3 cervejas e de sobremesa creme de amendoim sorvete. Bom, eu acho que eu já engordei uns 5 quilos só de ler esse tanto de comida. Dizem que esse é um lanchinho da tarde de uma certa influenciadora aí. Mas daí você pensa, imagina a fome e saudade desse tipo de comida que ele tava, né, sentindo a ponto de pedir tudo isso, não é? Só que não, na hora que esse banquete chegou, o Lawrence simplesmente disse que não iria comer, porque ele não tava com fome. É mole? O desgraçado ainda desperdiçou comida. A revolta foi tanta que atualmente no estado do Texas não é mais permitido esse tipo de pedido aí de última refeição à escolha do freguês pra galera aí da pena de morte, né? E hoje elas são padronizadas. Ou seja, o cara é um desgraçado e tanto que ele conseguiu acabar com a última alegria dos condenados à morte. Filho de uma prostituta! Mas e aí, você sabia que em algumas regiões dos Estados Unidos os condenados à pena de morte têm esse certo privilégio? Se você, meu caro gafanhoto, fosse condenado à pena de morte, você praticou um crime muito grave, qual que é a comida que você pediria ali como sua última refeição? Comenta aqui embaixo, eu quero saber. Eu vou querer um filé carregado de cebola, uma costeleta, macarrão com muito alho. Bom, até o próximo vídeo. Tchau.